Olá, meu nome é Milena Maria, tenho 17 anos e estudo no Colégio Evangélico Plenitude do Novo Gama, Goiás. Estou no terceiro ano do ensino médio e este vídeo é uma forma de elaboração do trabalho de matemática e física ministrado pelo professor Diego Felipe. Neste vídeo, irei falar sobre o papel das mulheres nas exatas. Para as mulheres, seguir carreira na área das exatas significa vencer barreiras econômicas, educacionais, discriminatórias, patriarcais e superar estereótipos e expectativas sociais. E embora as mulheres tenham conquistado espaços importantes na sociedade nas últimas décadas, os estereótipos ainda contribuem para que elas tenham baixa participação nas ciências exatas. Desde a primeira mulher a receber um diploma de graduação no Brasil, em 1887, as brasileiras ocuparam cada vez mais as instituições de ensino superior. Segundo o Censo da Educação Superior de 2016, as mulheres, que vale ressaltar que são a maior parte da população brasileira, representam 57,2% dos estudantes matriculados em cursos de graduação no país. Contudo, esse aumento não acompanhou a proporção entre homens e mulheres nos cursos de ciências exatas. O fenômeno da representação desigual das mulheres nas áreas científicas de forma geral e mais especificamente no campo conhecido como STEM, da sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, está presente tanto nos países de economias avançadas como nas economias em desenvolvimento. E continua sendo um desafio para educadores e formuladores de políticas públicas. Segundo dados do governo dos Estados Unidos, para 2013, apesar de as mulheres constituírem cerca de 46% da força de trabalho no país, elas ocupavam apenas 27% dos postos em ciência e engenharia e 12% no segmento exclusivo de engenharia. São números que representam um avanço em relação aos anos anteriores, mas que revelam também a dificuldade que ainda existe em vencer as barreiras das estruturas tradicionais. Mas por que são tão poucas as mulheres que representam a área das exatas? No mundo todo, o percentual da participação feminina nas ciências exatas é em torno de 30%, e nos Estados Unidos, as mulheres somam apenas 25% dos cargos nos setores de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. De acordo com o relatório da Unesco, as adolescentes não buscam as ciências exatas na mesma proporção que os garotos, e são diversos os motivos por trás disso, como a desigualdade de gênero, a educação sexista, os estereótipos de gênero no ambiente escolar, entre outros. Esse comportamento tem repercussões no ensino superior, onde há um desequilíbrio de gênero nos cursos de exatas. Além disso, segundo uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas, a combinação de renda, raça, etnia, cultura e local de moradia contribuem para aumentar ou diminuir tais desigualdades. Já segundo a socióloga política e acadêmica Elisa Reis, doutora em ciência política pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Academia Mundial de Ciências, a resposta para esta questão está nos processos e mecanismos de socialização, que, segundo ela, fazem tanta gente ainda acreditar que existem características intrínsecas e divisões naturais de funções na sociedade, reservando a homens e mulheres distintos caminhos para aprender e conhecer. Ainda segundo Reis, a escolha da carreira se deve muito mais à cultura aprendida durante a infância e a adolescência do que a um fator biológico relacionado ao gênero. A acadêmica ainda alerta para os padrões de socialização no interior das famílias, nas escolas, nos meios de comunicação e em outros nichos de difusão de valores que prestam à recriação de mitos e preconceitos sobre habilidades e vocações diferentes para homens e mulheres. E por que a representatividade feminina na área das exatas é tão importante? Poucas pessoas sabem, mas foi uma mulher que desenvolveu o primeiro algoritmo em 1842. A matemática Ada Byron King
conseguiu criar uma sequência lógica de comandos capazes de serem compreendidos por máquinas, algo imprescindível para nossa atual tecnologia. Apesar destes e de outros casos de pioneirismo das mulheres nas exatas, sua presença ainda é tímida. Portanto, percebe-se o quanto é importante a representatividade nas mulheres nas exatas, pois equipes mais diversas apresentam melhor desempenho. Pessoas de diferentes gêneros, raças e experiências trazem perspectivas diferentes que podem levar a soluções inovadoras e revolucionárias. A representatividade mostra às meninas que elas podem transitar entre saberes e que a ciência também é um lugar para elas. No entanto, isso é apenas parte de uma batalha. Para que tais oportunidades se espalhem pelo Brasil, não se pode mais adiar uma educação de qualidade e igualitária. Ações que ampliam a participação feminina na atividade científica devem gerar ganhos substantivos nos próximos anos, e um número crescente de iniciativas, que partem geralmente de políticas públicas, que vêm buscando alterar esse quadro mais recente. Dessa forma, apresentando-se como alternativas aos ambientes que reforçam as escolhas de carreira baseadas nos estereótipos de gênero, universidades, institutos científicos e ONGs têm oferecido ao público projetos e atividades de iniciação nas ciências exatas para meninas, como, por exemplo, o projeto Tem Menina no Circuito, coordenado por professoras do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, propõe oficinas de eletrônica têxtil e em papel para alunas do ensino médio. O trabalho realizado nas oficinas pode ser claramente relacionado ao conteúdo de física do ensino médio, na parte de eletricidade e magnetismo, por exemplo. Já o projeto Meninas Olímpicas, do INPA, um programa criado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, visa promover a efetiva presença de meninas em atividades ligadas à matemática, inclusive nas Olimpíadas Escolares, para que elas possam se interessar e desenvolver carreiras no âmbito científico e tecnológico. Já o projeto Elas nas Exatas foi resultado de uma parceria entre o Fundo Elas, único fundo voltado exclusivamente para a promoção de direitos de mulheres no Brasil, o Instituto Unibanco e a Fundação Carlos Chagas, e esse projeto tem por objetivo incentivar e estimular meninas a se envolverem com as ciências exatas e tecnológicas, sensibilizando a gestão escolar para transformar o cenário de desigualdade de gênero existente no Brasil. Quando lhe perguntam sobre biólogos, químicos, físicos, engenheiros, matemáticos que marcaram a história das exatas ou que lhe serviram de inspiração, provavelmente vem à sua cabeça nomes como Charles Darwin ou Albert Einstein, mas não nomes de mulheres. Porém, as mulheres foram de extrema importância para a história das exatas e, por isso, vale e é muito importante ser ressaltado nomes e exemplos de mulheres que marcaram as exatas. Quando falamos sobre a importância e a representatividade da mulher na ciência e na matemática, podemos nos lembrar de uma imagem que representa e marca um momento simbólico. A imagem registra os 29 participantes da 5ª edição da Conferência de Solvay, em Bruxelas, Bélgica. Ali estavam os principais expoentes internacionais da física e da química, linha de frente da revolução científica em plena ebulição do início do século XX. Marie Curie era a única mulher a figurar entre os cientistas daquela conferência. Eternizada na foto histórica, foi também ganhadora do Prêmio Nobel por 2 vezes, o primeiro em 1903, na física, e o segundo em 1911, na química, conferidos pelas suas pesquisas sobre o isolamento de isótopos radioativos e a descoberta de 2 elementos químicos, o polônio e o rádio, respectivamente. Primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, Marie Curie foi também a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios e a única até hoje a vencer em 2 áreas distintas. Sua extraordinária investigação científica resultou numa nova área de conhecimento, a radioquímica. Além de Marie Curie, existem muitas outras mulheres que marcaram a história das exatas, como, por exemplo, Hipátia de Alexandria,
a primeira mulher da história de que se tem conhecimento seguro e detalhado. Filha do matemático grego Theon, Hipátia foi professora, conferencista, filósofa e matemática, descrita como uma mulher de grande intelecto e dignidade que despertou a fúria dos fanáticos religiosos que a acusavam de ser satanista. Ela foi assassinada por uma multidão no início do primeiro milênio. A primeira mulher a receber a medalha de ouro da Royal Astronomical Society em 1828 foi Caroline Herschel, que descobriu 7 novos cometas. Ada Lovelace, também conhecida como encantadora de números, tornou-se a primeira programadora que previu como as máquinas numéricas poderiam ser usadas para traduzir qualquer forma de conteúdo em dígitos que pudessem ser manipulados por uma máquina. E as mulheres não pararam por aí. Vera Rubin confirmou a existência de matéria escura observando a velocidade com que as estrelas giravam ao redor do centro de uma galáxia. Outra mulher a ter o espaço como objeto de estudo foi Cecilia Payne, que descobriu que o Sol e as estrelas são compostos principalmente por hidrogênio e hélio, ao invés de ter a mesma composição da Terra como se acreditava na época. Outro exemplo foi Radia Pellman, às vezes chamada de mãe da internet, foi responsável por criar o algoritmo Spanning Tree Protocol, que tornou a internet possível e foi introduzido no National Inventors Hall of Fame em 2016. Outro exemplo que com certeza merece ser citado e que foi inspiração para o filme Estrela Além do Tempo e para diversas mulheres, foi o de 3 mulheres negras que trabalharam no Departamento de Matemática da NASA na década de 60, quando as leis de segregação racial ainda estavam em vigor nos Estados Unidos. Esse grupo de mulheres geniais era composto por Katherine Johnson, que fez os cálculos de reentrada da cápsula espacial levando o primeiro astronauta à Lua, Dorothy, uma das únicas supervisoras negras da agência, e Mary Jackson, a primeira engenheira negra da NASA.